Olá, crianças do terceiro ano. Nós vamos iniciar agora uma aula falando sobre as comunidades tradicionais, as diferentes comunidades brasileiras. Vamos destacar 3 delas. Vamos lá, crianças! Quem são essas comunidades? Primeira, comunidade indígenas, as comunidades quilombolas e as comunidades dos ribeirinhos. Vamos lá! Vamos começar falando das comunidades dos quilombolas. A comunidade dos quilombolas são formadas por descendentes de africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil naquele período colonial. O quilombo são aquelas áreas escolhidas por eles para se esconderem. Eles lutavam por sua liberdade. E normalmente esses locais de formação dos quilombos eram um local de difícil acesso, era afastado da cidade e das fazendas. Aqui aparece uma imagem do quilombo dos Palmares. Muito bem, crianças, vamos falar agora das comunidades indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil e eles já viviam aqui antes da chegada dos portugueses. A sua cultura foi mantida por muitos povos indígenas e mantiveram também os seus modos de vida e suas tradições. No Brasil existem diversos povos indígenas, cada um vivendo a seu modo em suas comunidades. Apesar disso, muitas características são comuns entre eles, como é o caso da moradia. Eles utilizam materiais como palha, barro, madeira para realizar a construção das suas casas. Mas a organização de cada povo varia muito com a influência da cultura local de cada povo. Crianças, no nosso livro tem um espaço chamado Mapeando, lá na página 62. E nós vamos aprender que os índios eles fazem mapa mental. Para se localizar onde eles vivem, os povos elaboram desenhos de representações dos espaços de terrenos onde eles moram. Então aparecem no desenho os elementos da natureza, símbolos como as ocas, as casas, plantações, dentre outros. Nessa imagem nós temos uma representação da tribo indígena Igarapé, que fica lá em Rondônia, ok? Vamos lá, vamos falar dos ribeirinhos. As comunidades dos ribeirinhos são pessoas que vivem próximo aos rios e deles eles dependem para realizar grande parte das coisas no dia a dia. Por exemplo, eles têm uma boa relação com o rio. Então eles pescam, eles nadam, eles brincam, eles retiram essa água para beber, para cultivar os alimentos e eles moram em casas de palafitas. São feitas sobre estacas às margens dos rios. Os rios são a única forma de chegar nessas comunidades. Então, para chegar até os ribeirinhos, eles utilizam barcos e jangadas. Bem, pessoal, os ribeirinhos eles têm um excelente conhecimento da natureza. Eles sabem as épocas que tem variação dos volumes de água dos rios, quando as águas sobem. A época também das chuvas e a época boa de plantio. Eles sabem também os perigos da mata, sabem o tempo de prosperidade das ervas medicinais, a época que as plantas medicinais ficam boas para a colheita, para que eles possam cuidar da saúde deles. Bem, recordando, assim como para os povos indígenas e para as comunidades quilombolas, para os ribeirinhos, esses são motivos pelos quais valorizam tanto o conhecimento transmitido pelos pais para filhos, de geração em geração. A vida em harmonia com a natureza promove sua conservação e é fundamental para esses grupos. Então, tanto os indígenas como os quilombolas e os ribeirinhos, eles têm uma excelente relação com a natureza. E isso é importante nós passarmos para os nossos filhos e vai passar de geração em geração. Pessoal, acabou a aula de hoje. Vamos praticar as atividades? Beijos, beijos!